Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Departamento Fiscal. E na aula de hoje eu vou falar sobre as autuações fiscais, que vai ser um episódio bem chato com o qual você vai se deparar com toda certeza ao longo da sua carreira no Departamento Fiscal. Então, o que são as autuações fiscais? Basicamente, são as multas aplicadas pelo fisco. Então, todo profissional de departamento fiscal, inadvertidamente, passará por situações desconfortáveis com os contribuintes. E eu estou falando das autuações fiscais, as multas. Os contribuintes podem ser autuados por uma série de motivos e, a partir de agora, você vai conhecer, então, aí os mais recorrentes. Então, é sempre muito importante, você que trabalha na área, que trabalha em escritório de contabilidade ou que trabalha num departamento fiscal dentro de uma empresa, é sempre muito importante você orientar todo contribuinte com o qual você vai trabalhar sobre as normas corretas a serem observadas no que diz respeito à emissão de documentos fiscais, entrega de declarações e pagamento de tributos. É imperativo, é muito importante ter essa orientação de forma documentada para que você possa se resguardar de qualquer responsabilidade por omissão ou descumprimento das normas por parte do contribuinte. Então, o que acontece? Os contribuintes eles podem ser autuados por uma série de motivos e, na maioria dos casos, decorre de falta de cumprimento de obrigações por parte do próprio contribuinte. Então, na maioria das vezes, a culpa é do próprio contribuinte. De repente, ele está sonegando, ele não está tirando nota, ele está transportando mercadoria sem nota, ele está fazendo uma série de coisas erradas ali. E aí, quando ele é autuado, quando chega a multa, é óbvio que ele vai querer jogar a culpa em cima de você, em cima do contador, em cima do responsável ali pela contabilidade. Ele nunca vai assumir o erro dele. Então, o que a gente tem que entender? Que sempre que o contribuinte sofre uma penalidade do fisco, a primeira pessoa que ele quer culpar é o contador ou o contabilista. E é claro que esse tipo de situação pode atingir, e muitas vezes atinge, o profissional de departamento fiscal. Então, não é uma questão de se você vai se deparar com esse tipo de situação. É uma questão de quando. Porque você que trabalha na área vai se deparar com esse tipo de situação. O seu cliente vai ser multado e ele vai querer jogar a culpa em cima de você. Você vai passar por isso. Se você atua na área já há muito tempo, você sabe que isso acontece com frequência. E se você ainda não trabalha, você, que fique já aí claro que você vai se deparar com esse tipo de situação. Então, o contribuinte foi multado, ele foi autuado ali. Então, quem que paga a multa? Bom, em termos simples, a autuação é responsabilidade de quem foi autuado, do próprio contribuinte, em termos simples. Porém, um contribuinte que sente que não foi muito bem orientado pode querer culpar os profissionais ao seu redor. Então, ele vai culpar ali o profissional de departamento fiscal, ele vai culpar o contador, o contabilista, ou qualquer profissional ali da contabilidade. Então, o contribuinte ele nunca vai assumir o erro. É raro um contribuinte assumir o erro. Ele vai querer jogar a culpa em cima de você para não ter que pagar a multa. Então, é preciso a gente entender o seguinte, que quando o contribuinte leva uma multa, quando ele sofre essa penalidade, ele tem ali uma perda de patrimônio, ele perde dinheiro. E essa perda pode ser considerável, dependendo do caso, dependendo da situação, do quanto ele sonegou, por exemplo, ele pode ter uma perda ali muito grande. A multa pode ser uma multa pesada. E qualquer um, numa situação como essa, não vai ficar feliz. Tanto a gente, por exemplo, quando a gente toma, por exemplo, uma multa de trânsito, a gente não fica nem um pouco feliz, Por quê? Porque a gente vai perder dinheiro. E o mesmo se aplica aos contribuintes, Eles vão sofrer a multa ali, eles vão perder dinheiro, eles não vão ficar nem um pouco felizes, e é óbvio que eles vão querer tirar a responsabilidade, de cima deles e julgar em outra pessoa. Então, os contribuintes mais ardilosos tendem a afastar suas responsabilidades perante o ocorrido para culpar o contador, ou o contabilista. E não se engane, o melhor dos clientes pode facilmente se virar contra você
quando o assunto for uma autuação fiscal, né, uma multa. Então, o contribuinte, não adianta você pensar assim, esse cliente meu, ele é um cliente muito bom, ele nunca vai fazer isso comigo, ele não vai jogar a culpa em mim, ele sabe que ele faz coisa errada, então se ele for multado, ele não vai questionar. Não caia nessa pegadinha, ok? Não caia nessa pegadinha, deixe tudo muito bem documentado, oriente o seu cliente sobre as normas corretas, nunca ensine o seu cliente a fazer coisa errada, a sonegar, a fazer coisa errada, porque quando a multa chegar, e ela vai chegar, ele vai culpar você, ok? Então, as autuações que eu vou mostrar aqui, elas partem, na maioria das vezes, das secretarias de Estado de Fazenda, né, do Estado. Claro que a Receita Federal e as prefeituras também aplicam autuações fiscais, mas, na maioria dos casos, elas vêm ali das secretarias de Estado, né, da Cefaz. Então, da Cefaz do Estado em questão ali, onde a empresa está localizada. Então, aqui eu vou mostrar para vocês os principais motivos de autuações fiscais, né? Então, eu trabalho na área há muitos anos e o que eu vejo mais aqui, né, os principais motivos que eu já vi, que eu vejo no meu dia a dia, são esses que eu vou mostrar para você aqui agora e que você tem que ficar atento e documentar muito bem, né? As orientações que você vai passar para o seu cliente. Então, você vai orientar ele qual é a forma correta, né? Você tem que orientar ele que ele deve emitir nota fiscal de todas as operações que ele fizer, né? Que nunca pode sonegar, que ele não pode misturar conta bancária de pessoa física com pessoa jurídica, né? Então, você vai orientar tudo isso e vai fazer, né, com que isso fique documentado, ok? Porque quando chegar lá na frente e ele tomar uma multa, ele vai jogar a culpa em você, ok? Então, vamos lá. O primeiro motivo aqui, né, que é um dos campeões que a gente nota aí atualmente, é a falta de emissão de documento fiscal relativo à venda realizada com cartão de crédito, débito ou Pix, né? Então, o que acontece? O estabelecimento, a empresa lá faz a venda no cartão de crédito, no cartão de débito ou no Pix e não emite documento fiscal, né? Isso aqui é muito fácil para o fisco autuar. Por quê? Né? Ele já tem acesso a esses valores, né? A essas operações. Então, qualquer operação envolvendo cartão de crédito, débito ou Pix, o fisco já tem acesso a esses valores. Então, se a empresa fez uma venda de R$ 100 no cartão de crédito, isso já fica documentado, né? Já chega essa informação lá para o Estado. Então, o Estado já sabe que a empresa fez aquela venda ali no cartão e ele vai conferir se naquela mesma data houve a emissão do documento fiscal, ok? Então, basicamente é isso. O fisco, o que ele faz? Ele pega lá, por exemplo, a empresa teve no mês 100 mil em vendas realizadas com cartão de crédito, né? Ele já tem essa informação, ele sabe que a empresa vendeu R$ 100 mil ali com cartão de crédito no mês. E aí ele vai verificar se a empresa emitiu esses R$ 100 mil de nota. Então, suponhamos que a empresa tenha declarado ali um faturamento de R$ 80 mil só. Óbvio que ele sonegou, né? Se ele passou R$ 100 mil no cartão, mas emitiu apenas R$ 80 mil de nota, é óbvio que ele sonegou e o fisco vai multar, ok? Então, é muito importante você ficar atento a isso e deixar bem documentado que toda venda, inclusive feita com dinheiro, ok? Deve ser, né, acobertada com documento fiscal. Não só venda, mas qualquer operação das empresas aí, inclusive operações que não são faturamento, né? Remessas, vendas, devoluções, serviços, né? Serviço de transporte, serviço de comunicação, qualquer operação que os contribuintes forem, né, realizar, devem estar documentados, né, com documento fiscal. Então, você tem que orientar isso e, de preferência, deixar isso por escrito, né, ou bem documentado ali com um print, né, para que o seu cliente, no futuro, não jogue a culpa em você se ele for autuado, ok? Então, isso aqui é um dos motivos mais comuns. Acredito que a maioria das empresas hoje já sabe disso aqui, né? Isso aqui é muito comum, multas envolvendo cartão de crédito, débito e Pix. Então, a maioria das empresas já sabe disso aqui, mesmo assim, elas
muitas vezes não emitem a totalidade dos documentos fiscais e acabam sendo multadas, ok? O segundo motivo é transportar mercadoria sem documento fiscal. Isso aqui está caindo em desuso, né? As empresas não estão fazendo muito isso mais, porque realmente é difícil fazer isso aqui hoje em dia, né? Transportar mercadoria sem documento fiscal, principalmente quando vai de uma cidade para outra, de um estado para outro, é muito perigoso, porque se você parar num posto fiscal, obviamente as mercadorias vão ser apreendidas e a empresa vai ter que pagar a multa ali, e enquanto ela não pagar a multa, ela vai ter lá, né, as suas mercadorias bloqueadas, né? Então ela não vai conseguir seguir viagem ali com os seus produtos. Então, transportar mercadoria sem nota fiscal, né, é óbvio que nenhum contribuinte pode fazer isso, e você tem que deixar essa orientação também bem documentada, ok? Para o seu cliente, caso ele se arrisque, né, nessa loucura aí, né? Porque hoje em dia isso aqui é uma loucura. A empresa transportar mercadoria sem nota, obviamente ela vai ser multada, principalmente se ela passar num posto fiscal. O terceiro motivo é emitir documento fiscal com valores muito abaixo do mercado, ok? Então, não é incomum que contribuintes ardilosos tentem enganar o fisco emitindo a famosa meia nota, né? Todo mundo já deve ter ouvido essa expressão, a meia nota, ou seja, quando o documento fiscal é emitido, porém com uma fração do valor real, né? Então, suponhamos que o estabelecimento X ali vendeu um notebook para o estabelecimento Y no valor de R$3.000, porém ele emitiu a nota no valor de apenas R$1.500, ou seja, ele tirou apenas metade do valor. Então, é como se ele estivesse vendendo esse mesmo notebook, porém pelo valor de R$1.500. Só que isso aqui também gera autuação fiscal. Por quê? Né? Porque, suponhamos, o estabelecimento X, ele vendeu ali R$3.000 e o estabelecimento Y pagou para ele os R$3.000 lá na conta bancária da empresa, né, do estabelecimento. Mas a nota fiscal é de apenas R$1.500, o que vai acontecer? Como que a contabilidade vai justificar os outros R$1.500 ali que não tem nota fiscal, né? Então, vai aparecer lá no extrato bancário da empresa, recebimento R$3.000 no dia tal. Porém, a nota fiscal ali daquela operação foi só R$1.500. E aí? O que a contabilidade vai fazer com os outros R$1.500? Como que ela vai justificar aquele dinheiro ali que não tem nota, ok? Então, isso aí também é muito fácil para o fisco pegar. Então, você tem que orientar os seus clientes que ele não pode emitir meia nota. Ele tem que tirar os documentos fiscais na totalidade da operação, ok? E todo valor que entra na conta bancária da pessoa jurídica, ela precisa ter a origem declarada, né? Esse tipo de operação irregular vai causar sérios problemas para a contabilidade, como eu falei, né? Tem que justificar os outros 1.500 que não tem nota fiscal. Até mesmo porque, se o contribuinte insistir muito ou por muito tempo nesse tipo de operação fraudulenta, o saldo de seu caixa pode não ser suficiente para cobertar suas despesas. Seu estoque de mercadorias também será profundamente afetado e a sonegação ficará evidente. Então, o que acontece? A empresa está vendendo ali, está tirando nota abaixo do valor real, e aí, o caixa da empresa acaba ficando baixo, né? E aí vai chegar um ponto que o caixa da empresa não vai ser suficiente mais para acobertar as suas despesas, né? Então, obviamente, quando a gente fala em caixa estourado, a gente já sabe que aquilo ali é sinal de sonegação, né? Não existe caixa negativo, isso não existe. O caixa negativo é simplesmente um indício de sonegação fiscal. Então, e além disso, né, como eu mostrei aqui, como você está vendo aqui no slide, além desse problema para a contabilidade justificar o restante do valor, existe o problema do estoque. Então, veja, você teria que vender aquela mercadoria por R$3.000, está vendendo por R$1.500. O que vai acontecer? Olha só. Então, suponhamos que o estabelecimento X obteve no primeiro trimestre de 2022 os seguintes valores de compra e venda de mercadorias. Então, suponhamos, né, compras. Janeiro, 80 mil, fevereiro, 120 mil, março, 260 mil. Ok. Depois, e de vendas, ela teve em janeiro, 50 mil, fevereiro, 90 e março, 40. Então,
olha, perceba o que está acontecendo aqui. O valor das compras dessa empresa, desse estabelecimento hipotético, está maior do que o valor das vendas. Isso é, no mínimo, estranho, não é? No mínimo, estranho. Se a empresa está comprando mais do que vendendo, tem alguma coisa errada aí, né? Quando a empresa tira essa meia nota, é isso aqui que acontece. O valor das compras acaba ficando muito alto, né, em relação ao valor das vendas, de uma forma que o fisco claramente vai ver que está tendo sonegação. Então, perceba que o valor das compras está consideravelmente acima do valor das vendas em todos os meses. Quando o contribuinte emite documento fiscal com valor abaixo do real, essa discrepância fica evidente, pois o faturamento não será suficiente para cobrir os valores pagos a fornecedores, funcionários, tributos, despesas, etc. Então, se a empresa está emitindo nota com valor abaixo do valor real, como que ela está conseguindo pagar os seus fornecedores, como que ela está conseguindo pagar os seus funcionários, as suas despesas, os seus impostos, de onde está vindo o dinheiro para pagar tudo isso, se ela não está vendendo o suficiente, ok? Então, isso aqui, essa discrepância, ela fica muito evidente. Então, tirar nota com valor abaixo do mercado também vai gerar autuação fiscal, ok? Então, é uma outra situação que você deve mostrar para o seu cliente, deixar bem documentado que ele não pode, né, usar essa prática. Porque, e inclusive o estoque, né, que vai ficando ali um valor totalmente fora do normal, porque se ele está vendendo, você compra uma mercadoria por 10 e vende por 5, né? O valor, você vai ter ali um valor de estoque que não existe, ok? E aquele valor de estoque vai ficar ali para sempre, porque se você não, tirou a nota fiscal com valor abaixo do preço de custo, não tem como tirar mais aquele valor ali do estoque, a não ser que você lá na frente faça vendas com valor bem acima do valor real, que vai ser a solução que a contabilidade vai te dar. Porque depois que você já fez isso aqui, não vai ter muita opção para corrigir, né? Então, é muito importante você orientar o seu cliente que essa prática é criminosa, ok? E ele pode e vai ser autuado por conta disso. Porque quando chegar a autuação, ele vai julgar a culpa em você. Quarto motivo é não dar entrada em documento fiscal de entrada ou não declarar documento fiscal de saída. Então, isso aqui já vai ser mais um erro da contabilidade, não vai envolver tanto o contribuinte, o cliente. Então, o que acontece? Suponhamos que o estabelecimento X fez uma compra ali no dia 16 de maio de 2022, porém, a nota fiscal não foi declarada nos arquivos fiscais exigidos pelo fisco, Sintegra ou SPED fiscal. Sendo assim, o fisco pode, e muito provavelmente vai, autuar o contribuinte, utilizando como base de cálculo o valor dos documentos omitidos em suas declarações. Então, ou seja, não lançar um documento fiscal, isso aí gera multa, né? Não lançar um documento fiscal de entrada ou um documento fiscal de saída nas declarações, né, no Sintegra ou no SPED fiscal. Se ficar faltando nota fiscal ali, o fisco pode tranquilamente, né, com o cruzamento que ele tem lá, os fiscos, eles têm um cruzamento automático, então eles sabem exatamente, eles têm um computador que faz esse cruzamento automático para eles, então eles já mostram para eles assim, ó, nota fiscal número tal está faltando, né, eles não constam ali no arquivo fiscal, no arquivo do SPED fiscal ou do Sintegra da empresa. Então, o fisco já tem acesso a essa informação e aí ele pode autuar, né, ele vai usar o valor das notas fiscais que não foram declaradas como base de cálculo ali do imposto e da multa, ok? Então, esse tipo de autuação pode decorrer por falta de envio de documentos do contribuinte ao seu contador, né, o contabilista, quanto também equívocos cometidos na própria contabilidade. Né? Então, todos os documentos fiscais devem ser obrigatoriamente declarados e se o fisco constatar que um ou mais documentos não foram declarados, ele pode notificar o contribuinte. O mesmo vale para documentos fiscais de saída, né? Suponhamos que o contador solicitou ali os arquivos XML para o cliente,
Porém, por um descuido, né, negligência ou má intenção, o responsável pela empresa não enviou todos os documentos fiscais, né, não enviou todos os arquivos XML. Suponhamos que o cliente mandou lá os arquivos XML para você fazer o imposto, porém ficou faltando, né, alguns arquivos XML ali no meio, ficou faltando, ele não enviou todos. E aí o fisco detectou a falta dessas notas, né, e multou. E aí de quem que é a culpa, né? Nesse caso aí vai ser do contribuinte, porque ele não te enviou todos os documentos fiscais. Porém, ele pode tranquilamente querer jogar a culpa em você, alegando coisas do tipo: ah, mas você devia ter visto o que está faltando, ah, mas você devia ter me cobrado essas notas que estão faltando. Então, ele vai usar esse tipo de argumento contra você, ok? Então, é muito importante você documentar que ele precisa enviar a totalidade dos documentos fiscais eletrônicos dele. E é muito importante, você que atua na área, ter, né, um software de captura de nota fiscal eletrônica, de documentos fiscais eletrônicos, para que você evite ao máximo esse tipo de situação, ok? Então, é muito importante você ter aí um software que captura ali os documentos fiscais eletrônicos de forma automática para você. E prestar bastante atenção se o seu cliente enviou a totalidade dos arquivos XML, que às vezes ele manda os XML ali e fica buracos na numeração, né, quando você importa os arquivos, notas faltando. Então, é muito importante você perguntar a ele se não está faltando alguma nota, né, perguntar se a nota que está um buraco ali na numeração, se aquela nota está cancelada, o que aconteceu com aquela nota, porque isso aqui é muito fácil de levar a uma autuação fiscal, ok? O quinto aqui, né, é utilizar laranjas para desenvolvimento de atividades comerciais do estabelecimento. E esse tipo de autuação aqui é o tipo que mais cresce no Brasil, ok? Isso aqui é uma mina de ouro para o fisco. O fisco descobriu isso aqui e viu que é uma mina de ouro, abriu uma caixa de Pandora ali e tem muitas empresas sendo multadas por causa disso aqui. E você vai entender o que é exatamente agora. Então, suponhamos, né, o que é isso? Utilizar a laranja para desenvolver as atividades. O estabelecimento X, com o intuito de sonegar e diminuir o valor de seu faturamento, cadastra o CPF de um terceiro em suas máquinas de cartão de crédito ou débito. Sendo assim, quando um cliente vai pagar por uma compra feita no local, aquele valor é faturado no CPF do terceiro e não no CNPJ do estabelecimento. Ou seja, a venda é feita, porém não é declarada, né? Então, o que aconteceu aqui? A empresa fez a venda no cartão de crédito, no débito, no Pix ali. E aí, ele, em vez de colocar o CNPJ da empresa dele, do estabelecimento dele ali na máquina de cartão, ele cadastrou o CPF de um terceiro, da mãe, do pai, do tio, do filho, ou até mesmo de um funcionário ali da empresa. Cadastrou um CPF de um terceiro na maquininha, e aí isso aqui agora está sendo um dos maiores motivos de autuações fiscais, porque o fisco agora tem acesso a essas informações. Então, essa aqui, né, esse tipo de sonegação, foi a saída que muitos contribuintes encontraram para escapar das garras do fisco, uma vez que qualquer transação envolvendo cartões de crédito ou débito são conhecidas pela Cefaz. Porém, o fisco já começou a contra-atacar e os contribuintes que estão utilizando essa prática certamente serão autuados no futuro próximo. E eu já vi casos disso aqui, ok? De multa muito pesada por causa disso aqui. Então, eu tive ali uma situação em que um cliente estava fazendo vendas ali na empresa e ele cadastrou o CPF da mãe dele na maquininha de cartão. Então, o fisco viu que tinha uma transação anormal no CPF da mãe dele e multou a mãe dele por causa disso, ok? E aí, ele teve que pagar essa multa e foi uma multa pesada, ok? Porque ele fez isso durante 2 anos. Depois de 2 anos, o fisco foi lá e autuou. Então, estabelecimentos mal intencionados utilizam CPF de parentes, funcionários e até mesmo conhecidos para omitir valores de suas receitas. No entanto, o fisco já consegue fiscalizar essa prática, pois, como dito anteriormente, ele tem acesso a todas as transações envolvendo cartões de crédito, débito
né, e o Pix também, inclusive de pessoas físicas, ok? Então, o fisco já tem acesso a isso aí. Tudo que você recebe com cartão de crédito, débito, Pix, inclusive de pessoa física, o fisco já tem acesso. Então, o que ele faz? Ele vai verificar todos os CPFs de todas as pessoas que estão ali no entorno daquela empresa e vai ver se tem alguma movimentação anormal. Então, ele vai pegar o CPF dos pais do responsável, dos filhos, dos funcionários, né, de pessoas que estão ali no entorno daquela empresa e vai ver se tem movimentação anormal. Se houver movimentação anormal, o fisco vai multar, ok? Isso aqui é uma caixa de Pandora. Cuidado, isso aqui está sendo um dos maiores motivos de autuação atualmente. Não é brincadeira isso aqui. Então, você tem que falar para o seu cliente, orientar bem ele sobre essa prática criminosa que está sendo um dos grandes motivos de autuações fiscais. Então, veja, o que o fisco faz? Né? Primeiro, ele investiga as transações ocorridas nos CPFs de maridos, esposas, filhos, netos, avós e outros parentes próximos ao responsável pela empresa. Depois, ele parte para CPFs de funcionários e ex-funcionários. Se o fisco detectar anomalias em algum CPF de pessoa ligada ao estabelecimento de alguma forma, ele notifica ambos os lados e aplica a autuação. Isso se aplica também a pessoas físicas que não têm envolvimento com empresas e também ao microempreendedor individual, né, o MEI. Alguns MEIs, né, ao perceberem que podem ultrapassar o limite da receita bruta estipulada pela legislação, acabam sonegando ou mesmo usando terceiros para a mesma prática. Então, tem muito MEI sendo autuado por causa disso aqui, ok? E eu fiquei sabendo também de um caso, recentemente, de um MEI que passou as maquininhas ali na CPF dele, porém era da empresa, né, era do CNPJ, e acabou que ele não só foi multado, como ele foi desenquadrado do Simples de forma retroativa. Então, ele teve que voltar todo ano, lá no mês de janeiro, fazer as apurações tudo como empresa comum no Simples Nacional, com multa, teve que pagar tudo com multa, juros, teve que entregar a declaração, pagar as multas das declarações também que ficaram em atraso e a multa que o fisco aplicou para ele, ok? Então, muito cuidado, principalmente o MEI, nessa prática, porque tem muito microempreendedor sendo autuado por causa disso aqui. E outra coisa que você precisa saber, né, que muita gente pensa que está livre de multa, é o tal de vender no dinheiro vivo e não tirar nota. E a pessoa pensa, tudo bem, cartão de crédito, débito e Pix, eu sei que o fisco vai pegar, então eu tenho que tirar a nota fiscal disso. Mas se eu vender no dinheiro, eu não preciso tirar a nota, eu posso sonegar porque não tem como o fisco descobrir. Engana-se quem acha que isso aí não dá para o fisco pegar. Por quê que dá para pegar? Porque o dinheiro, ele deixa rastro, ok? Claro que a detecção, né, a autuação por meio de sonegação quando a venda for com dinheiro é mais difícil mesmo, mas o dinheiro ele deixa muito rastro. Por quê? Então, suponhamos que você fez a venda ali em dinheiro, né, foi fazendo venda em dinheiro, recebendo aquele dinheiro ali e não está tirando nota. Beleza, aquele dinheiro está entrando ali na empresa, mas não tem nota fiscal, é um dinheiro frio. Uma hora você vai ter que movimentar aquele dinheiro. Você vai ter que colocar aquele dinheiro em algum lugar, né? Por quê? Ninguém fica com dinheiro vivo, né? Na empresa, na sua casa, não é seguro ficar com dinheiro vivo. Então, uma hora, o responsável pela empresa vai ter que movimentar aquele dinheiro frio ali. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, por exemplo, jogar aquele dinheiro na conta bancária da empresa. Se ele joga aquele dinheiro na conta bancária da empresa, automaticamente, na contabilidade, aquele dinheiro vai sair do caixa da empresa e vai para o banco. Se a empresa não está tirando nota fiscal de venda em dinheiro, obviamente a empresa não tem caixa. O caixa dela vai ficar negativo, né? Vai acabar estourando e, obviamente, caixa estourado, como eu já disse, é indício inequívoco de sonegação. Ok? Não existe caixa negativo. Não tem como você justificar um caixa negativo
de uma forma legal, porque não existe caixa negativo, ok? Caixa negativo é sonegação, é ponto final, não tem argumento para caixa negativo. Então, você está recebendo um dinheiro frio ali, dinheiro que não tem nota fiscal, e aí uma hora você tem que jogar esse dinheiro em algum lugar. Não tem como você ficar guardando dinheiro em espécie, porque é perigoso. Então, você joga lá na sua conta bancária pessoal. Ok, mas isso aí também vai gerar rastro. Vai cair um dinheiro ali na sua conta de pessoa física e os próprios bancos já estão perguntando a origem do dinheiro. Então, quando você vai fazer um depósito na sua conta e é um valor mais substancial, os bancos já estão perguntando a origem daquele dinheiro. Aí, se você falar a verdade, obviamente você vai confessar que você sonegou. Se você mentir, você vai criar outro problema, porque o banco vai declarar exatamente o que você disse, e se um fisco pegar, né, você vai estar em maus lençóis. Né? Você não só pode ser multado, como pode até ser preso. Ok? Então, vender em dinheiro e não tirar nota não é seguro. Engana-se quem acha que é seguro vender em dinheiro e não emitir nota fiscal. É mais difícil para o fisco? É mais difícil para o fisco pegar. Mas não quer dizer que ele não vai pegar, porque isso vai gerar uma série de problemas. O caixa da empresa vai ficar negativo, isso aí já é sinal de sonegação. Você vai ter que jogar esse dinheiro em algum lugar. Então, o dinheiro, ele deixa muito rastro, gente. Muito cuidado, porque o dinheiro deixa muito rastro. Então, não adianta. A sonegação está virando coisa do passado, ok? Não existe isso mais de sonegar. E muita gente usa argumento, mas o imposto é muito alto. Sim, os impostos são muito altos mesmo, mas os impostos são altos para todo mundo. Não adianta espernear, né, querer falar, não, eu não vou pagar. Não adianta, porque se você não pagar o imposto de forma correta, lá na frente você vai ser multado e o valor da multa vai ser maior do que o valor que você pagaria se fizesse tudo corretamente, né? Então, aqui eu vou mostrar para você quais são as regras envolvendo cartões de crédito, débito e o Pix. Então, veja, aqui são as orientações que você precisa passar para cada tipo de contribuinte. Então, veja aqui, nas operações envolvendo cartões de crédito ou débito. Os microempreendedores individuais, eles devem cadastrar a máquina de cartão no CNPJ da empresa e não no CPF do responsável, e deve declarar a totalidade de suas operações, mesmo que isso acarrete em seu desenquadramento, ok? O valor recebido deve ser depositado também em conta bancária de pessoa jurídica e não da física. Então, o MEI ele não pode ficar recebendo valores ali do CNPJ, de faturamento do CNPJ, em conta bancária dele, ok? De pessoa física. Não pode misturar as duas coisas. Pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra. Então, não pode ficar misturando as duas ali. Pessoas físicas não podem operar com vendas de mercadorias com habitualidade, pois, nesse caso, devem se inscrever no cadastro de contribuintes do ICMS. Para tal, a solução é abrir uma empresa, mesmo que seja um MEI, né? Então, as pessoas físicas não podem ficar vendendo ali com cartões de crédito ou débito no seu CPF. Isso aí é ilegal. Por quê? Porque as pessoas físicas elas não têm a inscrição estadual. Se elas vão fazer essa prática, se elas vão vender com a habitualidade, elas precisam se inscrever no cadastro de contribuintes do ICMS, ok? Então, aí ela vai ter que abrir um MEI ou uma empresa comum ali para fazer essas operações. Então, é aqui que está entrando aí a maior parte das autuações. Essas pessoas físicas que estão vendendo no seu nome, né, fazendo ali operações com cartão de crédito ou débito. Então, continuando aqui, o próximo caso, deixa eu passar aqui, demais pessoas jurídicas, né? Então, eu falei do MEI e das pessoas físicas. E as demais pessoas jurídicas devem cadastrar a máquina de cartão no CNPJ do estabelecimento, não confundindo e nem misturando suas filiais. Ou seja, as vendas realizadas pela filial 1 devem ser declaradas na filial 1 e a máquina de cartão deve estar cadastrada com o CNPJ dela também. Não é permitido efetuar uma venda da filial 1 e cadastrar a máquina de cartão no CNPJ da filial 2, por exemplo, né? Todo
toda venda deve possuir documento fiscal correspondente, inclusive as vendas recebidas por outros meios de pagamento, dinheiro, boleto, Pix, etc. Ok? Então, isso aqui também foi um dos casos que eu já vi pelo menos umas 5 vezes, de empresas que fizeram o seguinte: elas estavam fazendo ali venda de cartão de crédito e essas empresas tinham filiais. E aí, elas estavam, por exemplo, fazendo as vendas na matriz, né, com essas vendas de cartão de crédito lá na matriz, porém, a máquina de cartão estava com o CNPJ da filial. E aí, o que aconteceu? A matriz fez a venda, recebeu ali sem nota fiscal, porque ela emitiu tudo na filial, e a filial também recebeu e não emitiu nota fiscal. Olha, virou uma bagunça, né? Então, o fisco acabou autuando a empresa ali simplesmente porque ela trocou, né? Ela fez uma confusão ali na hora de cadastrar o CNPJ na maquininha de cartão. Então, em vez de colocar o CNPJ e a inscrição estadual da matriz, ele colocou da filial. Então, é como se a filial tivesse vendido no cartão de crédito e não tivesse tirado nota fiscal, né? Então, houve aqui esse problema e a empresa teve que pagar a multa. Mesmo ela tendo emitido as notas fiscais, os documentos fiscais ali, ela teve que pagar a multa porque ela simplesmente confundiu ali o CNPJ e a inscrição estadual. Ok? Então, é muito importante você orientar o seu cliente. Tudo isso aqui que eu mostrei nos slides, né, deixar muito bem documentado, de preferência até por escrito, ok? Assinado pelo seu cliente. O que eu recomendo é você fazer um manual, né, para o seu cliente, colocando todas essas informações aí, inclusive dos outros departamentos, né, departamento contábil, departamento pessoal também, fazer um checklist de tudo o que ele precisa fazer, todas as regras que ele deve obedecer e deixar isso documentado e de preferência assinado pelo seu cliente, porque o dia que a multa chegar para ele, e vai chegar, né, não é uma questão de se, mas de quando vai chegar a multa, quando ele for julgar a culpa em cima de você, você vai pegar esse manual que você fez, assinado por ele, e vai falar aqui, ó, o manual. Eu te orientei, você assinou a orientação. E é muito comum, principalmente quem trabalha em contabilidade, em escritório de contabilidade, vai ver que é muito comum, quando um contribuinte sofre uma penalidade, uma autuação fiscal, é comum até você perder esse cliente, né? O cliente, ele não aceita, ele joga a culpa em cima de você e ele acaba trocando você por outro contador, por outro escritório, por outro profissional, porque ele simplesmente não aceita, né? Ele não consegue aceitar a própria culpa dele. Então, ele acaba culpando você e você acaba perdendo o seu cliente. Por isso que é importante deixar muito bem documentado para o cliente não ter esse argumento, ok? De falar que você não avisou, que ele não sabia, que tinha que tirar nota, que ele não sabia que não podia tirar meia nota, né? Então, é muito importante você deixar isso muito bem documentado para que você não caia nessas situações desagradáveis envolvendo multas, ok? E é claro que você vai se deparar com esse tipo de situação, né? Inclusive vai ter casos que a culpa vai ser sua. Vai ter casos que a culpa vai ser sua. Por exemplo, você esqueceu de entregar uma DCTF, e aí passou do prazo e depois tem multa. A culpa é de quem? É sua. Se o contador não entregou, a culpa é do contador, nesse caso mesmo. Então, é muito importante você tomar bastante cuidado com os prazos das declarações, com os prazos dos tributos e deixar o seu cliente muito bem orientado para evitar, né, para diminuir essas situações tão desagradáveis que você, né, vai se deparar, que são as autuações fiscais, ok? E é por isso que o profissional de departamento fiscal, ele tem que ser muito bem valorizado, ele tem que ter um bom salário. Então, você não deve se contentar com aquele salário que a gente diz compatível com o mercado, né? Você não deve se contentar com esse salário, a não ser que você não tenha experiência, né? Se você está começando, tudo bem. Mas a partir do momento que você já tem experiência, que você já tem vivência, conhecimento ali no departamento
departamento fiscal, é muito importante você estar sempre buscando melhores oportunidades para você, né, e ganhar cada vez mais, né, ter um salário cada vez maior, porque você vai carregar uma responsabilidade muito grande e vai ter essas situações muito desagradáveis, né, que você vai se deparar aí ao longo da sua carreira, ok? Então, espero que você tenha gostado da aula e até a próxima.